Com qual idade? Com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aqui em Maceió, qual foi o primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi de zelador e porteiro em um condomínio. Fazia os dois serviços. Chegasse a fazer um curso ou foi encaixado lá pelo QI? Na época, né, a esposa do meu tio trabalhava nesse condomínio. E o rapaz que era o porteiro na época e zelador ao mesmo tempo foi embora, né, por questões pessoais, e ficaram sem ninguém. E aí ela disse, olha, eu tenho um rapaz, né, um garoto, né, responsável. Se vocês quiserem, eu trago ele para cá. E fui trabalhar nesse condomínio. Cheguei lá com 15 anos. O mesmo período que cheguei aqui em Maceió, eu creio que no outro mês eu já fui trabalhar no condomínio. E quais foram os teus primeiros... Você falou muito comigo em off sobre preconceitos e tudo mais. Foi a partir dessa época que já começou a surgir os preconceitos devido a você ser do interior e outros tipos de preconceito? Foi a partir desse momento ou não? Isso, no trabalho, né? No trabalho. Então, assim, foi um período muito, assim, difícil. Quando eu cheguei na época para trabalhar no condomínio, com 15 anos, comecei a trabalhar como qualquer outro colaborador, né, funcionário, jovem, né, com 15 anos. E na época tinha a síndica, né, que era uma síndica, que já estava lá há mais de 8 anos como síndica. E quando eu comecei a trabalhar, vindo do interior, né, aquele garoto do interior, da roça, do mato, né? Enfim, essa pessoa se aproveitou de uma certa forma daquele garoto inocente do interior, né? Aquele garoto frágil, que veio do interior, né? Leigo, né? Enfim, e aí eu comecei a trabalhar. Isso passou... Era para passar um mês, viu? Era simplesmente um mês. Porque o pessoal ia arrumar uma outra pessoa. E eu passei 16 anos. Um mês. Pouca. Um mês. Porque todo mundo do condomínio começou a gostar do meu trabalho, né? 15 anos, vim do interior, responsável, sempre cumpria o meu horário. Todos os dias estava lá presente, cumprindo o meu horário. E para quem acordava no interior, 3 da madrugada, para atravessar rio. Isso, hoje está dentro de um condomínio, né? Poxa, pelo amor de Deus. Condomínio. Então, assim, teve uma evolução, né? De trabalho, né? E justamente essa síndica da época, eu fico até... Desculpa aí. Eu fico, assim, emocionado porque... Toma aí água. Foi assim uma fase muito... Foi uma fase boa, porque foi uma fase de aprendizado, né? Primeiro trabalho, onde eu trabalhava, fazia o que gostava, porque fui para ali para trabalhar e pus firme, né? Trabalhar no condomínio como porteiro e como zelador do condomínio. Eram 4 andares. E aí, isso já há pouco tempo de trabalho, já perto de 1 ano, e começaram a surgir os preconceitos, né, dessa pessoa. Eu não vou citar aqui o nome dela, que na época era síndica. É irrelevante. Que na época era síndica. Começou já a surgir os preconceitos. Então, enquanto o pessoal estava gostando do meu trabalho, da parte dela vinha o preconceito. Ah, você é um negrinho responsável, porque ela deixava uma determinada coisa para fazer, que não era a minha obrigação, né? Que não era a minha função, e simplesmente porque eu não fazia, ela me chamava de negrinho irresponsável. Negrinho irresponsável. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eu chegava em casa e chorava. Dizia, minha avó, eu não tô querendo ir para aquele trabalho mais não. Eu gosto muito de lá, mas não tô querendo voltar não. Mas por quê? Não, nada não. E aí, continuava trabalhando, né? E chegou 4 anos, chegou 5 anos, chegou 6 anos e trabalhando. E aí eu fui amadurecendo, né? Já na época eu já estava com 18, 19 já. Comecei a trabalhar com 15, com 16 anos assinei a carteira, tive a carteira assinada.
E aí, ao passar do tempo, os preconceitos continuaram. E as pessoas sempre gostavam do meu trabalho. Enquanto isso, do outro lado, ela se aproveitava de mim. Negrinho sem vergonha, negrinho irresponsável, você não serve para estar aqui. E isso eu sempre engolia, né? E o tempo passava. E aí, depois de 5 anos, ela montou um pensionato ao lado do condomínio. Pensionato, seria meio uma pousada, alguma Uma coisa pousada, assim. isso. Então, essa pousada vinha pessoas de fora, dentista, né, para fazer faculdade. Aliás, tinha pessoal que vinha de fora para fazer... Para estudar a faculdade. Para estudar a faculdade, né? Então, assim, vinha muitas pessoas para fazer odonto, para fazer medicina, né? Enfim, todo mundo vinha para essa pousada, até gente de fora. Todo o Brasil vinha. E daí foi que começou, além do preconceito, um tipo de aproveitamento da parte dela. Além de ter o preconceito, ela começou a se aproveitar de mim como funcionário do condomínio para trabalhar no pensionato sem ganhar nada. Agora você imagine, você ter 4 andares, lá era um pensionato que tinha 25 pessoas lá nesse pensionato, e aí toda a roupa do pensionato era lavada no condomínio. Ixi. E aí ela me usava para transportar tudo que era de roupa de lá do pensionato para o condomínio, para o 4º andar. Então a gente subia, eu e a cozinheira dela na época, que não tinha essa obrigação, mas ela obrigava a pessoa a fazer. A gente pegava 6, 7, 8 baldes de roupa, aqueles baldes grandes, para subir a roupa seca, de boa, né? E a roupa molhada para você descer. E aí, rapaz, você tinha que descer com aqueles baldes de roupa grandes, cheio, pesado, para levar de volta para a pousada. Porque ela usava a água do condomínio para não pagar a água do pensionato lá, para não gastar. Eu vou usar do condomínio porque o pensionato, né, eu não vou ter a despesa com a água. Esse sofrimento, isso aí durou quanto tempo? Durou muito tempo, viu? Foi até mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Nessa época aí eu já tinha lá, eu já estava com os 19, já estava com os 19 para 20. Mas fragilizado porque eu estava já aquela pessoa que estava submisso a ela. Eu não tinha força para ela, para brigar, né? Para debater. E isso passou. E eu rezava para que ela saísse do condomínio, como síndica. Em momento algum tu pensava em tu sair? Não. Porque quando eu completei os 18, 19 anos, né? Eu amadureci, fiquei mais maduro. Eu entendi que aquilo ali eu tinha que passar por aquilo, porque era uma prova de vida. Porque às vezes Deus coloca coisas na nossa vida para ver até onde a gente suporta. Ou seja... suportado até os 16 anos só. Então, assim, tudo na vida a gente acha que é por acaso e não é, né? Então, Deus projeta tudo pra gente passar tudo o que for de difícil, pra gente superar e pra gente dar a volta por cima e dizer assim, poxa, venci. Eu passei tudo aquilo ali, mas venci. Hoje eu tô aqui. E como foi que tu se libertou dessa mulher? E aí vem a libertação. Fala, pelo amor de Deus. Teve um momento... Eu tô pegando raiva dessa mulher. Então, teve um momento que ela era uma pedagoga, viajava muito para fora e deixava tudo que era de obrigações do condomínio comigo. Ou seja, tá aqui a chave, vai vir ali o funcionário tal, vai fazer o serviço tal no condomínio, você vai ter que abrir esse apartamento, né, porque o apartamento fulano de tal não tá e ele vai fazer o serviço. Tá aqui a chave do meu apartamento, vai vir aqui a arquiteta projetar os móveis e vai vir o marceneiro. O marceneiro vai instalar esse móvel aqui e você vai ficar responsável em acompanhar o marceneiro. Se ele não fizer isso aqui, o responsável vai ser você. Então era essa rotina.
Então, ela viajava, deixava tudo comigo de obrigações. E quando chegava e dizia assim para mim, olhava e perguntava, fizeram o serviço? Eu digo, não. Cara, essa mulher só faltava me jogar do apartamento. Shhh. Você é um negrinho incompetente, irresponsável, você não vale o salário que você recebe aqui. Você é incompetente, você é irresponsável e eu vou tirar você daqui. Aí nisso fazia reunião, o pessoal, não vai tirar ele daqui não. Vai tirar ele daqui não, ele vai continuar. Mas só que antes dela falar que ia tirar eu do condomínio, eu já tinha chegado o momento e já estava no nível, né? Ela chegou com a equipe para trabalhar, deixou a chave do apartamento para o pessoal fazer a detetização dos apartamentos que o pessoal estava trabalhando. E aí tinha um apartamento que a proprietária estava em casa e disse, aqui ninguém entra. E aí quando ela chegou de viagem, o pessoal vieram a equipe da detetização para receber o valor, né? E ela perguntou pro pessoal, fizeram o serviço no apartamento tal? E aí o pessoal disse, não. Ela olhou para mim assim e disse, esse negrinho aí irresponsável não falou nada não? Que era para fazer? Aí o rapaz disse, olha, ele falou sim, que era para fazer no apartamento da moça, levou a gente até lá, mas a moça não quis. Então, ela é proprietária, ela não é obrigada a aceitar, né? E aí ela olhou para mim assim e disse assim, isso aí é um negrinho irresponsável, incompetente. E ela estava com aquele chaveiro do pensionato com mais de 30 chaves. Pegou o chaveiro, pegou assim, ó, pegou aquele molho de chaves, foi chave para tudo que é lugar, cara, espalhou a chave toda na garagem do prédio. E disse assim, agora negrinho, incompetente, irresponsável, pegue uma por uma. Pegue uma por uma, porque você é tão incompetente, tão irresponsável, que não serve para nada. Nem o dinheiro que você recebe, você merece. Cara, aquilo ali foi o momento que eu me libertei. Eu olhei para ela, tava a arquiteta, tava o pessoal da equipe, né, que veio receber o dinheiro, tava a proprietária, uma das proprietárias. Eu olhei para ela e disse assim, negrinho irresponsável, né, incompetente, né, que não merece o dinheiro que ganha, né. Eu digo, sabe quem é irresponsável e incompetente? A senhora. A senhora é incompetente, a senhora é irresponsável, a senhora não deveria nem estar aqui como síndica, porque uma pessoa como a senhora desumana não merece nem estar aqui como síndica, porque a senhora não sabe ser síndica. A senhora é uma pessoa que preconceituosa, sempre está machucando a pessoa com preconceito de negrinho irresponsável e incompetente. Mais incompetente é a senhora. E sabe por quê? Quanto tempo eu estou aqui? E todo mundo lá ouvindo, né? Ah, você está com 14 anos, vai fazer. Pois é. Quem é incompetente? Se eu estou aqui há 14 anos, não sou eu incompetente, é a senhora. Por me manter aqui até hoje.